cumprimentar todos os amados irmãos e irmãs que estão ao alcance de nossa voz, com a gloriosa paz de Cristo Jesus. Estou aqui com o nobre colega, amigo, companheiro de ministério, pastor Maia, nosso secretário regional de missões da primeira região eclesiástica. E nós temos aqui uma palavra de louvor, de gratidão a Deus, a dar a todos os pastores, a todos os líderes de conselhos missionários, ao nosso bispo Andres Caleb, da primeira região eclesiástica, aos demais bispos também que têm colaborado e contribuído, incentivado para que possamos dar continuidade ao trabalho de Deus nos campos distantes. Mas estamos aí, mesmo em meio à pandemia, com louvor e gratidão a Deus no coração. Pastor Maia. Graça e paz, amados. Na qualidade de secretário regional de missões, quero também expressar a minha gratidão pelo seu empenho, pelo seu trabalho em ofertar para missões. Quero dizer que tem sido muito útil o seu trabalho e de todo o seu conselho missionário, pois temos atingido os nossos objetivos. E eu quero então agradecer a você e dizer que não está sendo vão o seu trabalho. Que Deus continue abençoando você e sua igreja. E missões, com certeza, sempre será uma prioridade para a primeira região eclesiástica e assim para toda a igreja metodista wesleyana. É isso, pastor Milton? É isso aí, pastor Maia. Esse tempo é um tempo que exige de cada um de nós um certo sacrifício, empenho e muita perseverança. Disciplina também nas áreas essenciais da vida, principalmente na questão financeira, né? Porque nós temos que controlar nossos gastos, não podemos deixar de atender aos nossos irmãos que carecem, né? Que os recursos que sistematicamente, mensalmente, nós recebemos e transferimos para eles dependem desses recursos para atender suas necessidades básicas, não é isso? É verdade. Daí a necessidade da fidelidade de cada obreiro, porque quem faz toda a diferença é o pastor, principalmente das grandes igrejas, onde há uma arrecadação maior, se espera uma contribuição maior. É verdade. Né? Então, eu fiquei a pensar, né? Nesse momento crítico, eu tenho sido surpreendido com a pontualidade das igrejas menores, né? Uma grande parte das igrejas menores, elas estão sendo fidedignas nos seus compromissos mensais, e algumas outras nós estamos aqui até para dar uma palavra de incentivo, de estímulo, para que se baseiem nessas que são menores e conseguem contribuir regularmente. As outras também podem, de igual modo, responder, não é isso, pastor Mãe? É verdade, porque sempre será um desafio a gente fazer missões. Nunca vai ser fácil, né? E em meio a uma dificuldade, em meio a essa grande pandemia que nós estamos vivendo, Deus já tem mostrado que é possível a gente superar os obstáculos. É claro que exige uma medida de fé e perseverança, mas querendo a gente consegue. Eu confesso aos irmãos que quando começou a pandemia, eu imaginava assim, poxa, eu não vou ter recursos para manter a nossa folha de pagamento em dia. Deve haver uma defasagem nas igrejas, como de fato houve, e isso vai comprometer, né, o nosso trabalho, o nosso compromisso, né, mensal que temos de atender a folha de pagamento. Eu pensei assim, mas graças a Deus, graças ao bom Deus, parece que só teve um mês, se não me falha a memória, é mês de abril, mês de maio, que chegou no dia 30, nós não tínhamos como enviar no dia 5, que é o dia que nós mandamos os recursos para os missionários, nós não teríamos como cobrir a folha de pagamento. Mas no dia 4, Deus foi tão bom que uma região que atrasou alguns dias, ela depositou justamente no dia 4, dia 5, nós pagamos na íntegra nossos missionários. E a gente vê em tudo isso o cuidado de Deus, a provisão de Deus,
em atender o clamor, não só nosso, mas eu sei que espalhado nas igrejas tem muita gente orando. Os nossos missionários não estão sozinhos, há na retaguarda muita gente boa, comprometida com a oração, e por isso Deus está atendendo vossas necessidades. É verdade, há uma grande cobertura de oração para os nossos missionários e para toda a secretaria, tanto geral quanto as secretarias regionais, né? E são essas orações que movem a mão de Deus. O fato de ter chegado essa oferta exatamente no dia é uma provisão de Deus. Quando a gente aprende a viver na dependência do Espírito de Deus, Deus sempre nos surpreende, né? É verdade. O que acontece é o seguinte: nós nunca imaginamos que missões seria feita, executada com um vento favorável. A gente sempre teve em mente que servir a Deus é para quem tem a real visão, né? Um raciocínio lúcido, de não mergulhar, não se entrar numa aventura que pensando apenas nas benesses, né? No favorecimento. Nós entendemos que missões vai ser espinhoso, como sempre foi, lutas, dificuldades, perseguições, ausência de uns, enfim, nós estamos aí certos de que esse trabalho é espinhoso. E eu me lembro aqui, eu gostaria até que o pastor Maia também falasse sobre isso, porque nós estamos numa carência enorme de obreiros que sintam o desejo de se aproximarem aqui da AGEMIL, onde nós estamos, e para receberem o treinamento, as orientações. Quem sabe, né, você confirmando o seu chamado vai poder ser aproveitado no campo missionário. Então eu estava aqui conversando com o pastor Maia e pensei no dia que Deus nos chamou. Naquela ocasião, em 1982, eu saí de casa com uma mala e tinha um bule, né, as roupas pessoais, minhas roupas, e com endereço lá para Corumbá, o endereço de um presbítero, um lugar que eu nunca tinha pisado, nunca tinha ido, e pegamos ali o trem na cidade de São Paulo e viajamos lá cerca de 30 e poucas horas de trem até chegarmos Corumbá. E chegando lá, fomos orando, pedindo a Deus que cuidasse de nós, que nós não sabíamos o que ia acontecer, e só tinha um endereço lá. Eu peguei a charrete, que não tinha muito dinheiro, né? Pegamos a charrete, pagamos o cara da charrete para levar a gente até a casa do presbítero, e lá ele nos atendeu, falou que não tinha muita coisa a nos ajudar, e para que eu ficasse dormindo na varanda da casa dele durante alguns dias, até que eu arrumasse um quarto, uma kitnet, onde pudesse morar. E ele abriu a porta, então, me deu alimento lá nesses dias. Fui grato a Deus. Presbítero Edmundo, né? Lá em Corumbá. E ali eu fiquei uns 15, 20 dias dormindo naquela varandinha ali, até alugar um quarto, onde eu fiquei, e foi no campo também que Deus me deu a bênção, né? A outra metade, conheci a Adélia, e ela foi corajosa em aceitar casar comigo. Não tinha recurso, não tinha nada, e ela aceitou o desafio. Estamos casados aí há 36 anos, é o tempo de ministério que nós temos, mas aceitamos o desafio pela forte convicção e o desejo que estava em nosso coração. Eu falava aqui com o pastor Maia, havia alegria, havia gozo, havia prazer em aceitarmos esses desafios e ir para o campo com alegria, e ali ficamos lá durante um tempo, até vimos para São Paulo, onde Deus deu continuidade. E o seu chamado, como é que foi, pastor Maia? Meu chamado foi realmente algo também muito interessante. No ano de 1988, eu fui consagrado pastor
na Igreja Metodista Osirana, servia a Deus em Barra Mansa, e havia no meu coração aquela chama, né? Aquele desejo realmente de pregar o Evangelho a toda criatura, a qualquer pessoa, né? E eu me coloquei à disposição somente em 91, né? No concílio que houve, porque eu casei no ano que eu fui consagrado. Eu fui consagrado ainda era noivo, né? E então eu casei, minha esposa era bem nova, então havia um certo temor por parte dos pais da minha esposa, e também afetava a mim, né? Porque você sair para um lugar desconhecido, né? Minha esposa tinha 21 anos de idade, e eu senti realmente um peso. Mas quando foi em 91, não deu para protelar mais. Eu falei, olha, eu estou à disposição para ir para qualquer lugar. E me enviaram para Santo Antônio de Pádua, uma igreja em organização, né? Fui informado a princípio que tinham 28 membros, mas quando constatei, na verdade, era apenas 8. E me deram o endereço, minha mudança foi na sexta-feira, eu viajei na segunda. Naquela época eu não tinha carro, né? Já tinha minha filha, né? A primeira filha, e a gente viajou. E o interessante do cuidado de Deus, que a gente não tinha GPS também na época, eu me lembro que eu peguei um ônibus e falei, bom, o lugar é esse, São Luís, Santo Antônio de Pádua, é onde está a nossa casa, só que a gente não sabe o lugar. Paulo Lírio, número 16, vamos lá. E ela falou assim, vamos descer mais ou menos no meio do bairro, que a gente for mais para lá, a gente procura mais para cá. Deus foi tão bom que a gente desceu exatamente em frente à casa que a gente ia morar. Aquilo ali eu vi como um cuidado de Deus para mim. Falei, poxa, um bairro tão grande, né? A gente mandou aqui já uns 15 minutos, resolveu descer em frente à casa, sem um GPS para dizer, você chegou ao seu destino. E o Deus foi o nosso GPS. E Deus cuidou da gente lá em Pádua, algo tremendo. Muitas experiências ali, quando a gente vive na dependência de Deus. Mas eu penso que é hora da gente voltar aos nossos cultos com o chamado missionário. Pregar, falar mais sobre a necessidade de se colocar, né, à disposição de Deus para missões. Eu sinto que está faltando isso nos púlpitos hoje. É verdade. E eu penso também, pastor, que quem é chamado por Deus tem que obedecer o chamado de Deus. Seu coração tem que voltar para Deus com toda a intensidade. Você não pode titubear, porque vozes contrárias poderão surgir. Desde aqueles mais íntimos, um ciclo de amizade, como a própria família, às vezes até o próprio pastor que cuida de você, ao invés de lhe incentivar, vai querer desviar sua atenção. Infelizmente, acontece isso. Você lê na história dos missionários as dificuldades encontradas, até mesmo dentro das igrejas, para que atendesse e cooperasse com um obreiro vocacionado para o campo, porque a igreja local, lá, poxa, vamos perder alguém que é relevante, vamos perder alguém que é útil aqui onde nós estamos. E às vezes, por conta dessa visão bairrista, desta visão por nosso gueto, deixamos de olhar para o além, olhar para os horizontes. Mas se é Deus que está te chamando, meu irmão, dê ouvido à voz de Deus, fale com o seu pastor, mostre a sua convicção que você tem do seu chamado, se prepare teologicamente falando, venha para a Gemil, aqui você vai receber os devidos preparos, os cuidados, e depois de você ser treinado, trabalhado, você será enviado para o campo e lá há de produzir frutos para a glória de Deus. Então você que tem um chamado de Deus, não deixa nada apagar este ardor no seu coração. Missões têm que acender em nossa alma, em nosso peito, um fogo, esse fogo como a própria experiência de John Wesley, né? Que tinha, sinto o meu coração abrasado, está queimando, está ardendo, então que este fogo queime em nossos corações, mesmo nós
que aqui estamos com as nossas igrejas, que possa continuar queimando para que a gente possa continuar investindo. Porque eu sempre notei que as igrejas que mais investem em missões são os pastores evangelistas, são os pastores que estão se preocupando com a salvação das almas em lugares que os seus olhos não alcançam. Porque aqueles que só se preocupam com aonde os seus olhos alcançam, está mais preocupado com aquilo que possa lhe promover do que aquilo que possa engrandecer o coração de Deus. E existe muita vaidade no nosso meio, e está na hora da gente deixar a vaidade, está na hora de nós centralizarmos a cruz de Cristo em nossa vida. É Cristo que tem que ser pregado dentro e fora dos nossos guetos, dentro e fora da nossa cidade, dentro e fora do nosso país. Cristo para todos, Cristo em todos os lugares. Esse é o desejo do nosso coração, não é isso, pastor Maia? É verdade. Inclusive você fez me lembrar que no dia 26 de setembro nós teremos um culto regional, será transmitido via Facebook, e o tema é o Evangelho para Todos. E nós vamos abordar neste culto a pregação do Evangelho para todos, sem distinção de sexo, de cor, de raça, né, de poder aquisitivo, né, maus ou bons. O Evangelho é para todos. E como o pastor Hamilton dissera, existem pessoas que vão procurar impedir você de atender o chamado missionário. E me fez lembrar de Guilherme Carey, quando falaram para ele das dificuldades de ir para a Índia, de evangelizar, e as palavras dele, na verdade, ecoam nos meus ouvidos até hoje, uma vez que em 1984 estudei uma aula de evangelismo, quando alguém leu o comentário, ele falou assim: ainda que as superstições do paganismo sejam 1000 vezes piores do que são, ainda que todos se revoltarem contra mim, eu não posso voltar atrás sem correr em risco a minha alma. E assim ele partiu para missões. Missões têm que arder em nossos corações. No dia que missões parar de arder no coração da igreja, a igreja perdeu a sua principal visão. E deixa eu falar uma verdade para os senhores que estão nos ouvindo. Eu estou para conhecer uma igreja que investe em missões atrofiada. Eu estou para conhecer um pastor que investe em missões que esteja sendo irrelevante, ou estejam atrasados nos seus compromissos orçamentários perante a visão geral e regional. Todos que comprometem, são compromissos de missões, são fidedignos, porque é uma coisa que já é de Deus no nosso coração. Então, pastor, irmão que está nos ouvindo, coloca as prioridades de missões. Deus vai honrar a sua igreja, Deus vai honrar você, Deus vai honrar seus compromissos, Deus vai te fazer próspero, porque é promessa dele. Você está preocupado com a obra dele e ele vai atender e as suas necessidades, com certeza. Você crê nisso, pastor Maia? Creio e tenho experimentado isso também na minha própria vida, investindo em missões. Deus tem sido generoso em extremo para comigo. Sou pastor há 36 anos. Pode procurar aí no meu histórico. Estou falando isso com vaidade, não. Só mostrar a dádiva de Deus, a graça de Deus. Igrejas que eu tenha passado pastoreando, que atrasamos nosso orçamento, que atrasamos nossos compromissos gerais, regionais. Nós sempre procuramos ser leais e pontuais. Pode ter sido uma ou duas vezes por conta de compromisso, envolvimento com viagem, outras coisas, mas tem atrasado questão de dias. Mas ficar sem entregar aquilo que a gente sabe que vai atender às necessidades, jamais. Seja fiel e Deus vai te honrar. Amém. É verdade. Eu creio. Assim espero, meu irmão, meu amigo, que você seja fiel, porque a sua fidelidade dará bênção para você, para sua casa, para sua igreja e para as pessoas, né, do campo. Amém. Fica aqui a nossa palavra de louvor, de gratidão a Deus por todos que têm sido fiéis e aqueles que talvez estejam em falta. Meu irmão,
chegue junto, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, estamos juntos. A unidade, a união em nosso meio faz toda a diferença e Deus não vai deixar faltar nada, nem para quem está longe, nem para quem está perto, porque Deus é fiel. É isso, últimas palavras. Eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer para você o que a primeira região eclesiástica está fazendo com respeito a missões. O nosso campo missionário é o Piauí. Nós temos 2 igrejas e umas 6 congregações no Piauí. Na cidade de Teresina, né, Promorá, nós temos ali a igreja pastoreada pelo pastor Hélio e também temos em Amarante, também no Piauí, já no interior, pastoreada pelo pastor Wilson. Ou melhor, pastor Adriano, era o Wilson, tá? E agora é o pastor Adriano fazendo esse excelente trabalho. E um dos trabalhos que tem despontado lá é o chamado PAI, Projetos de Apadrinhamento Infantil, onde muitas crianças estão sendo assistidas, recebendo orientações, aulas de música, né, estão sendo evangelizadas e tem se servido o café da manhã, almoço, e muitos têm contribuído apadrinhando essa criança. Seja também um participante, um mantenedor dessa obra que Deus está abençoando. Mas não é só o campo missionário Piauí que a primeira região está envolvida. Também o interior do estado do Rio de Janeiro. O nosso bispo Anderson Caleb, ele tem a visão de implantar igrejas onde não há igrejas metodistas brasileiras. E isso a Secretaria de Missões Regional, ela está envolvida diretamente, porque ela também está custeando esse trabalho. Assim foi em São Fidélis, agora também lá em... Não, primeiro Araruama, agora em São Fidélis. Isso, em Araruama, agora em São Fidélis, e Deus está abençoando. E vem aí um programa também na televisão, que a princípio será mais beneficiado aqui a área de Petrópolis, porque será pregado o evangelho via televisão também. Então isso é bênção. E a Secretaria de Missões Regional está envolvida também, custeando esse trabalho. Então vale a pena, porque existem muitas pessoas que não têm condições de ter um bom celular para ter seus aplicativos, ter suas notícias, vídeos. Então eles assistem a velha televisão. Né? Então são milhares de pessoas que serão alcançadas com o Evangelho. Então é um grande trabalho, uma boa visão do bispo e vale a pena você investir, porque são almas que estão sendo salvas. Amém. Lembrando o que diz a palavra, né? No livro de Provérbios, o fruto do justo é árvore de vida e o que ganha almas, sábio é. Sábio é. Que Deus te abençoe. Amém. Eu quero também encerrar aqui a nossa fala. Eu iria até tocar nesse assunto de São Fidélis, que o trabalho continua, prossegue, mesmo tendo essa pandemia dificultado a nossa ida lá, que tinha uma escala das igrejas, dos distritos, mas talvez será retomado depois, vamos estudar sobre isso, né? Mas dê o seu apoio, seja fiel, mensalmente nós estamos dando a nossa contribuição para São Fidélis, todos os distritos, né? Vamos seguir aí em parceria com o nosso bispo, de mãos dadas, vamos trabalhar juntos, porque Deus vai honrar. Já temos trabalho lá acabamos de falar agora no primeiro, lá em Araruama, que já está caminhando com as próprias pernas, valeu todo o nosso investimento lá. Agora já tem mais 100 membros e está caminhando, não depende mais da nossa oferta. São Fidélis em breve vai ser uma outra experiência semelhante e outras que poderão surgir aí enquanto estivermos em vida. Eu trouxe também agora do campo a família do pastor Joaldo Juvelina. Eles estão 5 anos no Quirguistão e estamos tirando do campo. Eles estão sem férias durante esse período todo. Eles estão vindo para fazer um tratamento, check-up na saúde, rever a família e depois nós vamos redirecioná-los. Mas só agora de passagem, uma despesa de 25 mil uns quebrado, que teve a passagem dos 4, porque a alta do dólar tem prejudicado muito nessa área. Então a gente conta aí com a parceria de todos, com essa
fidelidade de todos e com as orações, as intercessões, somos uma igreja só, um corpo só. Vamos procurar ser leais e fiéis ao Senhor em todas as áreas. Não basta apenas uma área, não é isso? Eu sou fiel numa área e não é na outra. Não, vamos ser fiel em todas as áreas e Deus vai se agradar de nós e vai nos acrescentar almas, vidas, porque não existe uma outra razão de estarmos nessa terra a não ser cumprirmos a missão que está no coração de Deus. E a missão que está no coração de Deus, Ele tem compartilhado com o nosso coração, que é ganhar almas, é ganhar vidas, é o reino dEle, é a glória dEle, é o nome dEle, é Cristo Jesus, é a cruz de Cristo. Esse é o nosso compromisso. Então Deus abençoe a todos, um grande abraço, nosso bispo. Vamos orar pelo nosso bispo geral, bispo Jamir Fernandes Carvalho, está passando um momento muito delicado também, foi atingido pela Covid, ele, a missionária Mara. Vamos orar por eles, pelos familiares, pelo bispo Geraldo e outros irmãos que foram acometidos dessa enfermidade, mas o Senhor é grande, é fiel e Ele é a nossa rocha, é o nosso castelo forte, é a nossa fortaleza. E nós não vamos de véspera, nós só vamos depois que Deus concluir a sua obra em nossa vida. Que Deus abençoe a todos, confiando no Senhor, vamos em frente. Missões é um dever e nós estamos cumprindo. Deus abençoe a todos.